Olá, pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com a Eli Naim. Hoje a gente vai receber ela que é publicitária, tem um Instagram bombado na internet, com coisas muito bacanas, falando da nossa cidade, falando da nossa região e de várias coisas legais. Marina Bruno. Isso mesmo, um prazer. Prazer conhecê-la. Eu sempre falo aqui que o podcast passa rápido, não dói e muito menos tem roteiro. O pessoal pede para eu ter roteiro, fica me mostrando um monte de coisa e eu não sigo, tá? Tá ótimo, vamos tocar o baile. Eu sempre começo falando um pouco da pessoa. Você é publicitária? Sou jornalista. Jornalista? Isso. Então eu errei. Jornalista, não tem problema. De Campos? Sou de Campos. Morei um tempo no Rio, mas retornei. Retornou, mas nascida em Campos, Sim. Foi ao Rio e voltou. Casada com quem? Filha de quem? Se já é mamãe, se não é. A gente sempre fala um pouco da pessoa antes da gente começar nosso bate-papo sobre a questão do Instagram, que é bombado nas redes sociais, sobre também sua profissão, que você não deixa de exercer mais de um lado mais cultural, mas passa um pouquinho para a gente da pessoa e um pouco dessa curiosidade do nome, né? Porque eu sofro muito com isso, né? Porque meus filhos é Pietro Naim e Lorenzo Naim. E todo mundo acha que o Naim é sobrenome. E não é nome duplo. E, na verdade, é nome duplo. Já no seu caso, é o contrário, né? Você recebe bullying ao contrário. O meu Bruno é sobrenome, né? Meu nome é Marina Lima Bruno, família Freire Bruno. E eu sou casada com o Bruno. E então todo mundo acha que o meu direto. Bruno é por causa do marido. Não é, gente, é meu sobrenome. Então fala assim, gente, ela ama demais o marido. Ama Isso. tanto, não que não ame, mas ama tanto que ainda botou o nome. Não, e não é verdade. Na verdade, é um sobrenome da sua família. Eu sou jornalista, tenho 2 filhos, um de 2 e um de 5. Sou nascida em Campos, criada em Campos. Aos 18, mudei para o Rio para fazer faculdade. Minha primeira formação é em moda, sou da área da moda, o jornalismo veio depois. E eu morei muito tempo no Rio, trabalhei lá. Conheci o Bruno, também é campista, mas eu só fui conhecê-lo lá, né? 2 campistas que se apaixonaram no Rio de Janeiro. Campista se espalha, né? espalha. A gente tem sabe. tudo até lugar. A gente encontra em tudo que é lugar. Você vai de Singapura você pode ir para Tóquio, para Barcelona, pode ir para Águas Quentes de Lindóia, que você vai encontrar um campista. Vai achar um campista. E aí casei lá, tive o meu primeiro filho, não quis continuar morando no Rio, amo o Rio de Janeiro, uma cidade que me acolheu, tenho muitos amigos lá, mas para morar, rotina, dia a dia, trânsito, filho na escola, trabalho, não queria uma coisa mais tranquila, queria ter outro filho, e aí voltamos para Campos, foi onde nasceu o Dom, meu caçula é campista, Bento é carioca, mas o Dom é campista. Bento e Dom? 2 nomes lindos. Obrigada. Muito bonitos, todos dois. E aí, Bento é carioca, Dom já é campista, voltei. E aí começa um pouquinho da história do que é o Descubra Campos, né? Com o meu retorno, porque as pessoas achavam uma loucura, né? Eu voltar para Campos. Mas a gente vai falar disso. A gente entrevistou, salvo engano, na semana passada, o Jeff. Ele que é publicitário, você também o conhece. Sim, conheço. E falou dessa questão dele. Ele sai do Mato Grosso, vai para o Rio e volta para Campos. Isso. Vem para Campos. Diferente de você que voltou. E ele fala muito que ele ama a cidade, que ele se sente muito acolhido, tem as dificuldades da cidade como qualquer outra, mas que ele gosta muito. E eu, naquela oportunidade, nem pude falar. Eu sou apaixonado por Campos. Eu adoro o Rio, mas não me pede para ficar mais de 2 dias no Rio, 3, que eu já estou querendo voltar. E também... penso muito parecido com ele e acredito com você que você vai terminar de falar sobre isso. Eu acho Campos uma cidade maravilhosa para se viver. E quem faz a cidade são as pessoas também. Se você se destaca, se você corre atrás, não é cidade que é problema nenhum, na minha visão. E aí você retorna, foi aí que começa a história. Isso. E aí eu retorno, trabalhei com consultoria de imagem muito tempo, já tinha clientes aqui, então tinha um nicho para mim, então era tranquilo, eu sabia que eu poderia voltar ainda trabalhando, porque para mim sempre foi uma questão, essa coisa de ter minha independência, né? E aí voltei, comecei trabalhando com consultoria, e aí queria fazer alguma coisa diferente. Como eu falava muito sobre moda, e eu já sou muito da comunicação, acabavam me chamando para falar sobre os temas da minha área nos programas de televisão. Então, eu gravei muitos programas das TVs locais falando sobre moda, né? E aí a comunicação foi vindo. Eu sempre escrevi sobre moda.
Falei sobre moda e senti a vontade de falar sobre outras coisas mais. Fui fazer jornalismo. E aí as pessoas... Então você faz jornalismo... Faço jornalismo quando volto. Aqui, formada pelo Uniflu. Que bacana. Para mim, você fez... ou seja, a primeira paixão foi a moda. Você vai para o Rio... Você só vai para essa área jornalística quando você volta. Quando eu volto. Que bacana. E aí fiz jornalismo, nem era a intenção assim fazer uma total transição de carreira, mas o jornalismo meio que veio invadindo mesmo a minha vida, ocupando os espaços. E aí, em 7 anos, assim, eu fui fazendo a transição de carreira. Hoje em dia eu não trabalho mais com consultoria de imagem, só com jornalismo mesmo. Além do Descubra, sou assessora de imprensa, enfim, a gente trabalha muito, né? A gente nunca faz uma coisa só. Eu gosto, assim, de ser múltipla também, de colocar minha cabeça para funcionar. E aí o Descubra surgiu no início da faculdade, porque as pessoas sempre falaram para mim: Campos não tem nada para fazer, você não vai se adaptar à cidade, você não devia ter saído do Rio, você não vai conseguir voltar a morar aqui. Eu falava: olha, eu amo o Rio de Janeiro, uma cidade que me acolheu, sou muito feliz lá, mas eu quero ir para passear. Para morar, para ter minha rotina, para criar meus filhos, eu quero um outro estilo de vida. Ou para trabalhar, porque muitas vezes eu tenho que ir a trabalho também. É. E é uma cidade maravilhosa também, só que assim, a gente olha às vezes só a beleza que é natural e não consegue fazer as críticas para como ela funciona, né? Você paga super caro para viver no Rio e recebe de volta um serviço que não é compatível com o que você paga, né? É igual quando você fala do grande centro que é São Paulo. A gente tem 2 capitais. Tem a capital, acho que a gente pode dizer 3. O Rio é a capital turística, vamos dizer eu assim. amo São Paulo, eu sou suspeita, né? São Paulo é a capital comercial, ou seja, o dinheiro está lá. Lá cultural, eu diria também, né? São Paulo eu gosto muito, eu gosto também. País. Eu gosto muito também de ir a São Paulo para esse segmento. Várias vezes eu vou com as crianças e tem muita coisa para fazer. Muita. E muda o tempo todo. Você vai daqui a 2, 3 meses, tem um novo negócio, uma nova exposição. Muda o tempo todo. E você tem Brasília, que é a capital política, vamos dizer assim. Acho que o Brasil ele tem essas 3 capitais. Mas São Paulo também, para se viver, a conta não fecha. Também é uma cidade caríssima, né? Mais caro até do que o Rio. E o trânsito, né? Tudo. Uma coisa é você ir passeando, outra coisa é o dia a dia. Caótico. Né? Tentam-se fazer mudanças, mas você continua. Vou dar o exemplo nem de São Paulo, eu vou para o Rio. Você continua gastando 1 hora e 10 para sair da Zona Sul para ir para Barra. Isso. Quem mora na Barra e trabalha no centro, gente, é mais fácil morar em Petrópolis. É isso aí. Porque você leva 3 horas dentro do trânsito. E aí, nesse retorno, as pessoas sempre me disseram, era uma coisa que eu ouvi muito: você não vai se adaptar, foi uma loucura. Campos não tem nada para fazer. É um clássico, né, gente? Campos não tem nada para fazer. Eu acho a gente sempre ouviu muito isso. Isso é muito ruim e bom que tenha um olhar diferente. Um olhar diferente. A única coisa que eu concordo com as pessoas, discordo 100% de tudo que 99% falam, é que alguns lugares turísticos deveriam ser mais valorizados pelo poder público. Muito. E aí, isso aí eu concordo. E aí agora, fora disso, eu quero até que você fale, porque você respira isso, né? O Instagram respira isso, né? O seu jeito de comunicar com as pessoas respira isso. A gente tem ótimos restaurantes, ótimos bares, ótimas cachoeiras, a gente tem muita coisa bacana de natureza, mas que eu acho que o poder público ele é tão... E aí eu não falo de governo A, B, eu falo o poder público como um todo. Ele é tão ruim em não valorizar isso e não incentivar e não investir, que acaba botando isso na cabeça do campista. Total. E eu acho assim, eu sou uma pessoa que defende muito os espaços públicos, porque são nossos, independente da gestão. Sim. São nossos, é da população, é da nossa sociedade, é da nossa cidade. Então, se a gente não ocupa esses espaços, a gente não sabe se aquele instrumento está legal ou não, se ele está funcionando ou não, Perfeito. se ele serve à população ou não. Perfeito. Então, eu estimulo muito no Descubra que a gente ocupe esses espaços públicos, porque se está legal, olha que legal para a gente curtir. Se não está legal, vamos melhorar, porque tem uma demanda de pessoas querendo curtir isso daqui, e aí não está legal para a população curtir, a gente pode melhorar. Só que se a gente não ocupa, Ellen, aquele espaço se mantém abandonado. E aí nem a sociedade enxerga aquilo como útil, viável e legal. E nem o poder público. O poder público. Porque se ninguém ocupa, se ninguém vai lá, aquilo não é interessante. Para que eu vou investir dinheiro ali, se ninguém vai ali? Né? Então, é isso. Assim, a gente precisa
falar do que tem, brigar pelo que não tem para que a gente tenha mais, né? E valorizar um pouco assim o que é nosso. A gente olha muito o que é de fora, né? Óbvio que os grandes centros recebem eventos, vamos falar de cultura, né? Estou falando de entretenimento, de show, não, porque aqui a gente tem muito entretenimento. Estou falando de cultura. A gente recebe nos grandes centros exposições, espetáculos que vêm de outros lugares do mundo e do Brasil todo, que em qualquer lugar funciona assim. São os grandes centros que recebem. Até por causa da questão da demanda do próprio recurso. Né? Você não tem como brigar com uma capital, porque a capital, ela normalmente já recebe um grande número de turistas que também vão ocupar. Que vão ocupar esse mercado. Já vão preparados para isso. Mas por que é importante a gente estimular o que a gente tem aqui, valorizar a nossa cultura regional? Se a gente tem artistas trabalhando aqui, participando de editais, levando a cultura para as ruas e para os espaços, sejam eles públicos ou privados, a gente tem mais gente interessada em cultura. Se a gente lota os teatros com as peças, tanto nossas regionais como de fora, vai vir mais peça legal de fora. Mas esse é um grande defeito que, infelizmente, a gente tem na região, principalmente em Campos, muitas das vezes. As pessoas não dão valor ao que é daqui. Isso, eu descubro que é mudar isso, assim. É criar uma isso nova cultura, ruim. Não é isso só informar. É criar uma nova cultura, de vai lá, ocupa esse espaço, olha que espetáculo legal. É feito por gente que está aqui. Olha, o cara veio de fora, vamos prestigiar e lotar os teatros mesmo, para as pessoas entenderem que isso é importante, para os espetáculos virem mais, para quem trabalha aqui. Porque cultura também faz a roda girar, né? Movimenta a economia. Essa é uma grande luta, né? Porque eu muito pouco falo de política aqui, até porque o podcast não é para isso. E eu sempre falo na Câmara que eu não sou vereador, eu estou vereador. Eu sou da área do entretenimento. E o grande problema do poder público, e muitas das vezes das pessoas, de uma maneira geral, é achar, de maneira totalmente equivocada, errada, errônea, de que cultura, entretenimento é custo e não é investimento. Demais, eu ia chegar nisso. Cultura e entretenimento é investimento. As pessoas... isso é uma briga que eu tenho, que eu falo muito isso. Um evento, e eu falo do setor de entretenimento para dar um exemplo, que é o que eu vivo há 20 anos, a gente emprega 600 pessoas em um dia. Claro. De maneira direta e indireta. O mercado do entretenimento é enorme. A gente é o segundo maior PIB do país. E nenhuma sociedade vive de maneira saudável, equilibrada e feliz sem ter se a gente tiver esporte, cultura, entretenimento, arte, lazer. Só que aí, quando você vai, por exemplo, eu fui muito crítico ao ex-prefeito do Rio, na época que se cogitou não ter o Carnaval do Rio, diferente de outras cidades, e eu incluo Campos nisso, que depois eu vou explicar a minha opinião. Mas o ganho, a perda cultural de não ter o Carnaval, ela já é gigante. Só que a perda econômica de não ter o Carnaval, ela é triplamente gigante. E para vários setores. Para vários setores. Só, né? Então, as pessoas... não, o poder público vai gastar 10 milhões de reais no Carnaval do Rio. Gente, o Carnaval do Rio dá de imposto para o Rio 50 vezes mais do que o poder público investiu. Está na história do Rio de Janeiro, da população do Rio de Janeiro. Mas a gente tenta, quando a gente vai para a área cultural, ela sempre tende de um ou outro criticar. Mas quando você vai para a área comercial, mostrar, gente, presta atenção, a prefeitura deu 10, mas ela arrecadou 500. Então, se eu não dar os 10, eu estou perdendo 490. Você entendeu? Para mim, o cultural já bastava. Ou seja, para quem é do ramo e entende, o cultural já bastava. Mas não é só o cultural. Precisa provar, né? É econômico. O que o Descubra faz é movimentar a rede econômica, criativa da cidade como um todo. Valorizar os negócios que a gente tem aqui, né? Eu sempre falo, olha, eu adoro viajar, lógico que a gente passeia. E aí, o que eu faço com os meus filhos? Eu sempre levo aos museus, eu levo para ver uma exposição, eu levo ao teatro. Se eu faço isso quando eu estou passeando, quando eu estou no momento de turismo, por que eu não faço aqui na cidade? Eles já foram? Mas a gente tem um museu pequeno, mas lá tem um pequeno pedaço da nossa história. Leva pelo menos para conhecer, leva em outras exposições, leva ao teatro. Eles vão todo final de semana ao teatro. O dia que quiser ir um espetáculo no Rio, eu estiver passeando, ótimo. Mas criar essa cultura de ir ao teatro, só que não quando está de férias viajando, é na nossa vida.
todo final de semana tem teatro aqui, é só escolher para ir. Adulto, infantil, É verdade. sempre tem. E aí criar essa cultura é um caminho difícil, mas que eu acho que vale a pena. Sabe por quê, Ellen? Toda vez que a gente tem alguma crise financeira, seja em qualquer gestão, municipal, estadual ou federal, a primeira coisa que o poder público quer fazer é cortar as verbas do que a maioria das pessoas, às vezes, acha que é supérfluo. Que é cultura, esporte, lazer. Se a gente tem uma cultura de entender que isso não é supérfluo, que isso é fundamental para a gente viver em sociedade, isso não vai ser mais uma opção. Exatamente. Cortar não vai ser mais uma opção, né? E não se deve cortar, primeiro, por essa questão de que isso é minimamente humanamente mas necessário. Gera e produz mais porque dinheiro. Gera mais dinheiro, recurso. emprego. Porque se a gente leva, quando a gente leva para a área cultural, para mim isso já bastava. Sim. Para mim isso já bastaria, porque a vida é um equilíbrio. Se você não tem equilíbrio, você não vai viver bem. Mas é preciso reforçar que isso gera emprego e renda. Muito. Né? Uhum. E aí o gestor erradamente corta determinado projeto cultural ou determinado projeto ligado a entretenimento, seja o que for, ou ao esporte, e aquilo causa um prejuízo financeiro para ele mesmo. Sim. Quando vai para algumas cidades pequenas, mas que tem naquele... Vou dar um exemplo, Festival do Arroz de Laje de Muriaé. Uhum. Se o prefeito tirar o Festival de Arroz do Laje de Muriaé, ele acaba com o faturamento do comércio de 3 meses, porque as pessoas se preparam, porque naquela determinada época vai triplicar o número de pessoas que estão em Laje de Muriaé. Com certeza. Então, aquele comerciante ele se prepara para receber aqueles 4 dias durante um ano inteiro. Uhum. Ou seja, uma vida toda de trabalho. É uma vida toda. Né? E é o trabalho mesmo. E é o trabalho mesmo. Não é o lazer. Não é o lazer e não é assim, não é um freela da pessoa. Ela vive daquilo. Esse, por exemplo, você deve falar muito isso lá no Instagram, no seu veículo de comunicação, que é o que você consegue tentar mostrar às pessoas do Farol, por exemplo. Sim. A gente tem ótimos restaurantes, mas que não conseguem se manter e só ficam durante o verão. Precisa movimentar a nossa praia durante o ano todo, né? E a gente sabe que não Até porque a gente vive numa cidade quente, né, gente? É. E infelizmente, eu acho que não tem um ponto de retorno tão perto. Assim. Vai continuar tendo outono. A gente teve um outono acima da média, de temperaturas quentes. O nosso inverno está aí com dias bonitos, lindos de sol, né? Que pensando no planeta como um todo, é um problema, né? Porque a gente está tendo temperaturas completamente que não eram para o momento. Mas a gente mora numa região de praia, numa cidade que tem praia, que tem dias bonitos de sol. Muitas né? cachoeiras bacanas. Muitas cachoeiras. Então, dá para fazer muito passeio para curtir a natureza, né? Para prestigiar o nosso entorno mesmo durante o ano. Dá para fazer um cronograma, gente, de passeio durante os 12 meses do ano. A ideia do Descubra Aqui foi exatamente nesse retorno e meio que para responder às pessoas do que Campos e que nossa região tem. Mostrar do que a gente é capaz e mostrar o que a gente tem, assim. E eu me lembro que, no mesmo movimento que eu fiz de voltar, muitas pessoas da minha geração, da minha idade, voltaram. Eu tenho 40 anos, eu fui com 18, era uma época... A UENF tinha acabado de chegar. Vou fazer 40. Então, tinham poucos cursos, a gente não tinha algumas opções de cursos na cidade. Então, muita gente ia para fora mesmo estudar. E depois, muitas pessoas fizeram esse retorno, né? E voltaram. E você vê uma galera nova, empreendedora, com uma cabeça tão boa, Sim. abrindo negócios legais, que poderiam estar em qualquer cidade, estão aqui, fazendo eventos legais que poderiam estar rolando em qualquer lugar, mas estão rolando aqui. Então, é valorizar mesmo. A gente tem gente talentosa, a gente tem gente competente, a gente tem gente investindo dinheiro na nossa cidade. Por que a gente vai ficar, até quando a gente vai ficar com essa não sensação de pertencimento? Isso é nosso. Somos nós. É o seu colega que abre um restaurante, é o seu colega que monta uma equipe para fazer uma trilha na cachoeira para receber turista, é o seu colega que faz um evento, sabe? É você que faz um evento. É o seu colega que tem uma peça, que tem um grupo de teatro, que administra um espaço, sabe? Eu acho que se a gente tivesse pelo menos mais umas 100 Marina Brunos, acho que a gente ia estar melhor, sabia? Então, gente, mas porque a ideia você fala com... contaminando as pessoas, exatamente. né? Você fala com entusiasmo. Né? Eu sou muito apaixonada pelo Descubra.
Eu criei ele com muita vontade mesmo de ser assim. Eu quero muito mais para ele, claro, mas eu acredito muito nele. Porque eu acredito mesmo nas pessoas que estão no meu entorno. Eu acredito no poder da cidade, sabe? Eu falo muito apaixonada porque eu sou muito apaixonada por ele. Eu faço Você recebe muito feedback? Bastante. Muito. Desde o direct, né? Porque na rede social as pessoas respondem, até... E eu demorei a aparecer, né? Nas redes do Descubra. Então, as pessoas já conheciam muito a minha voz. Então, é muito engraçado. Mas não a imagem. Falava, eu conheço você de algum lugar. E aí, eu ficava quieta e a pessoa fala, eu conheço a sua voz. Você é do Descubra? É a Marina do Descubra? Hoje em dia, eu já apareço muito mais, né? Por que eu demorei a aparecer? Porque a ideia do Descubra, ali, nunca foi ser sobre mim. Sempre foi sobre o meu olhar sobre a cidade. Então, o protagonista do Descubra sempre foi a informação. Foi Marina Bruno, mãe de Bento e de Dom. É a informação, é o meu olhar como jornalista que está ali, buscando entregar o melhor de conteúdo útil para quem está me vendo, né? Esse sempre foi o meu objetivo. O foco sempre foi ter o protagonista, a informação, como protagonista a informação. Eu vivi, durante muito tempo, essa realidade, né? A Quatro Ventos, ela já tem um tempo bom, né? São 20 anos, mas o Elinho começou a aparecer depois da questão da vida pública, porque eu sempre enfatizei que o status, o glamour, ou seja, a identidade não é o Elinho, é a Quatro Ventos. É a empresa. A empresa tem que estar grande, a empresa tem que ser divulgada. Então, eu demorei a ter esse start por causa disso, porque eu nunca quis para mim, eu quero para a empresa. Eu quero chegar no Rio, São Paulo, no Sul, onde quer que seja. Ah, não, é da Quatro Ventos? Não, eu conheço. A Quatro Ventos é legal. Então, essa sempre foi a identidade. Então, eu entendo um pouco do que você está falando. Mas, ao mesmo tempo, é o meu olhar, né? Mas hoje eu consigo ver de uma outra maneira. É importante também a questão da credibilidade. Claro, muito. E acho que depois que você mostra efetivamente a imagem, eu acho que dá mais credibilidade ainda ao Instagram. Claro, e as pessoas gostam, né? De quem é esse olhar, quem que está falando, de quem é essa voz, e tudo bem. É mais assim, porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas que trabalham com a internet, né? E a influência muito para o lado pessoal, que não é um problema não, tá? Você ser influencer, o ponto nem é esse, acho ótimo. Quem vive disso e faz muito bem, não é isso. Mas é que realmente nunca foi só sobre mim. É o meu olhar, mas não é sobre a minha vida particular, entendeu? Sim. Então, era necessário esse momento para as pessoas entenderem. Mas, assim, os meus seguidores têm plena consciência disso, assim. Eles me veem o que é para ver, aonde é para eu estar. Você não deixa de falar que você não está ali vendendo algo que você não acredita. Pelo contrário. São as minhas vivências, é o meu olhar, é o que eu acredito. Você acredita que é importante para o Dom e para o Bento ir para o teatro. Claro. Você acredita que é importante para eles Meus ir nos seguidores que frequentam os lugares que eu vou me encontram, sabem que eu estou lá mesmo. Me encontram muito. Isso é muito legal. Você perguntou se eu tenho feedback. Uma vez cheguei num show, teve um show da Orquestra Voadora, lotou o Teatro SESI. E eu divulguei logo no início, esgotou rápido o ingresso. Dependendo da atração, esgota rápido, porque é pequeno. É muito SESI, pequeno. SESI é pequeno. E vale a pena a gente ir. Eu vi um show do Otto no SESI, que foi maravilhoso. Mas isso é uma crítica que eu faço. Já fiz algumas vezes ao SESI. Porque eu fazia sauna no SESI. Então, eu tinha informação do SESI. Antes. Porque eu ia fazer sauna em Guarulhos. Aí eu via. Eles demoraram um pouco a ter essa presença no digital, né? É mais do que isso. Por ser algo muito restrito, essa comunicação não chega. E por isso que eu divulgo muito, porque as pessoas sempre falavam, mas teve isso, eu não fiquei sabendo. Agora aqui você vai ficar sabendo. Ninguém fica sabendo. Programação do teatro, por exemplo, no Descubra, eu coloco a do mês, está lá nos destaques. Se eu entrar de junho, você tem a programação toda. Teatro de Bolso, Trianon. Os 4, Teatro de Bolso, Trianon, SESI e Sesc. Início do mês saiu, já está lá, está nos destaques. Quem é meu seguidor me acompanha, quem não está chegando, eu vou logo avisando, a programação do teatro está no destaque. Só que no início da semana, quando é uma atração que a gente sabe que vai esgotar, já tem que avisar logo para as pessoas garantirem os seus ingressos.
E aí o que eu ia contar é que eu cheguei no show da Orquestra Voadora, eu vou falando, né, e vou não, embora. não. E aí uma seguidora me reconheceu e falou: oi, Marina, eu queria te dizer que eu só vim aqui porque eu vi no Descubra. E eu vim sozinha. Mas na hora que você colocou aquela informação, eu achei tão legal, eu falei: não, vai ter gente legal lá, vou comprar. E não tinha ninguém para vir comigo, eu comprei e vim sozinha. Eu falei: agora você não está mais sozinha. E a gente curtiu o show junto. Mas é isso, assim, é fazer as pessoas saírem de casa. Eu podia ter ficado em casa. Ai, não vou, e foi, comprou, e foi, olha que legal. Então, se as pessoas sabem também que aquilo existe, as pessoas vão. Eu ouvia muito isso, de que, como que você fica sabendo das coisas antes de todo mundo? Porque a gente tem veículos de comunicação na cidade e nem sempre estão voltados para as pautas culturais. A gente tem muita notícia, é o hard news, é o dia a dia, né? A gente não tem muito mais hoje em dia. Fala um impresso com super caderno de cultura. Não tem mais, muito. Acabou. O Monitor Campista tinha um caderno de cultura enorme. A gente não tem mais muito isso. E aí você vai matando um pouco esses temas também, se você não fala deles. Né? Então você tem que falar deles. Então eu faço esse papel ali. É um trabalho de formiguinha, bem aos poucos. E aí é uma crítica à rede social como um todo, né? E à internet. A área do entretenimento ela é muito mais forte do que a área cultural. Uhum. Isso, de fato, Sim. é inegável que teatro, cinema e palestras, exposição não tem a mesma divulgação dos eventos de entretenimento musical, vamos dizer assim, que é o que atinge a massa, vamos dizer assim. E isso é uma crítica, e acho que o Descubra é exatamente ao contrário. Não que não dê para o entretenimento, mas vai muito mais para essa veia cultural. E isso é bom. Para os menores que não têm tanto espaço em outros lugares. Exatamente. Mudando de pau para cavaco, só uma curiosidade que deu. E essa paixão pela moda? Como é que ficou isso? Porque você veio, sua primeira paixão foi a questão da moda. Tive uma marca de bolsas quando eu morava no Rio, que foi super legal. Depois, quando eu vim para Campos, eu já trabalhava com consultoria de imagem, trabalhei muito tempo com consultoria de imagem. Ainda estava atendendo há pouco tempo algumas clientes antigas. É um tema que eu amo. Eu gosto muito de pensar o futuro, sabe, Aline? Eu brinco que eu sou uma caçadora de tendências, mas de tendências não de moda, de tendências de comportamento, de saber para onde a gente está indo enquanto sociedade, para onde a gente vai. Então, a moda ainda entra nesse lugar, porque moda, ela não é só sobre roupa, é sobre comportamento, né? Através da vestimenta, a gente conta a história mundial, assim, de séculos e séculos e séculos. Então, isso ainda me atrai muito, faz parte da minha vida, né? Dessa coisa de entender como a gente funciona, para onde a gente está indo. Então, e óbvio, tem uma paixão, né? A gente tem os estilistas que gostam mais, tem semana de moda, gosto de ver. No meu Instagram pessoal, a pessoa fica: ai, que saudade você cobrindo no red carpet. Ai, que saudade você comentando a temporada de moda de Paris. Ai, que saudade. Não dá tempo hoje de fazer tudo. A gente tem que ir nichando mesmo, não tem jeito. Ainda consumo muito conteúdo porque é do meu interesse para a vida mesmo, né? Mas no trabalho mesmo, o jornalismo ocupou 100% hoje da minha vida. A moda, então, é uma paixão pessoal. Vai entrar ali com uma pauta jornalística, né? Escrevendo sobre aquilo, falando sobre aquilo, mas eu não tenho hoje um veículo voltado especificamente para isso. Fazia muito isso, né? No meu perfil pessoal, quando trabalhava diretamente com moda. Hoje em dia eu não tenho mais tempo mesmo para ficar criando todo esse conteúdo assim orgânico. Dá trabalho, né? Hoje, o seu foco principal é o Descubra? Eu descubro, eu trabalho com assessoria de imprensa também, que são trabalhos que eu amo muito fazer, para entidades que eu acredito muito. Então, faz parte também da minha vida e me faz muito feliz. Mas o Descubra vem crescendo muito, né? Eu estou montando um site agora, porque no site é muito mais fácil a busca, né? A gente consegue ter matérias maiores, eu posso ter entrevistas, coisas que o Instagram me limita. E eu acho que o site vai te dar... Mas, como é que eu posso falar? O site, ele legitima mais autoridade ainda. Claro. Eu acho que o Instagram é importantíssimo. É dali que você vem, é dali que a Mas informação não é nosso, chega. É do Mark Zuckerberg. Então, se ele quiser mudar tudo amanhã, a gente precisa ter um outro braço ali do seu negócio. É isso, Então, tenho vontade de fazer eventos. O site está saindo do forno. Passei final de semana aí trabalhando nele. Tem vontade de fazer eventos, penso em muitos eventos que tem a cara do Descubra, sabe? Assim, gosto muito de passar. Então, você vai em Rio, São Paulo, você vê como conseguem fazer eventos que tem a cara daquela região, daquele bairro, daquele lugar, com as pessoas dali, sabe? Acho que tem tudo a ver com o Descubra. Tenho muita vontade de fazer. Quem sabe, né? A gente não faz mais coisa depois, não faz impresso. O céu é o limite. Que bom. Tirar mais uma dúvida boa. O Descubra... Ele é mais focado
em Campos ou é Campos e região? Campos e região. Eu gosto de falar do nosso turismo do entorno, assim. Gosto de falar do nosso entorno, até porque o campista também passeia, também viaja. Então, é legal saber de algumas coisas que estão rolando aqui no nosso entorno. Santa Maria Madalena, por exemplo, tem um Dark Sky, que é para observação noturna do céu, que é, sei lá, ele é um dos maiores da América Latina. Pouca gente sabe disso. É aqui do lado, em Santa Maria Madalena. Né? E a gente mesmo não vai. Vem gente do Brasil inteiro lá para fazer observação noturna e a gente mesmo é aqui do lado e não vai. A gente divide cachoeiras, né, com Santa Maria Madalena. Muito, né? muito. Parque Estadual do Desengano é ali, tem uma parte de Campos, uma parte de Santa Maria. Eu acho que a gente tem muita coisa legal para fazer aqui no nosso entorno também. Quem sabe depois a gente vai descobrir o Brasil todo. Né? Obrigado. Papai do céu te abençoe. Eu sempre falo, passa rápido. A gente nem percebe. Já acabou. Acaba, rapidinho. Muito obrigado pela... Eu confesso a você que gostaria de ter mais Marinas Bruno. Obrigada. Porque dá ânimo a gente. Você realmente, primeiro, é uma jornalista de mão cheia. Obrigada. Você tem o dom da comunicação, você vai ver depois do podcast, pode ter certeza disso. Eu já estou vendo gente balançando a cabeça aqui. E pelo valor que você dá a Campos. Acho que isso é muito bacana. A gente reconhecer que a nossa cidade é boa para se viver, que a nossa cidade tem um potencial de crescimento absurdo, Sim. que a nossa região tem um potencial de crescimento absurdo, é gratificante ver. E que a gente tem pessoas também, né? Que Não, acreditam e que fazem a cidade. Mais. Assim, né? A gente vive de sonho, vive de pessoas, não tem jeito. E tem Obrigado. que buscar ser feliz. Obrigado. Então, eu voltei para ser feliz, não para ficar reclamando. Né? Foi uma escolha. Então, quero criar meus filhos num espaço que eu acredito que eles podem construir um lugar melhor também. E fazendo eles serem um pouquinho de descubra ali cada um. Eles fazem muita propaganda para mim, tá? Na escola, em todos os lugares. Eles são maravilhosos. Conhece o Descubra Campo? Chega professor 12 chega 5, alguém né? novo. 12. Você já segue a página da minha mãe? Porque você precisa seguir para saber as coisas que acontecem na cidade. Eles falam. É maravilhoso. Obrigada, meus filhos. Me tira uma dúvida. O segundo... É porque 90% das pessoas que eu faço essa pergunta me respondem o que eu vou te responder. O segundo é mais levado que o primeiro? Total. O meu equivale por 4 do primeiro. A gente está aí caminhando junto, é isso. É um furacão. Eu não posso reclamar porque o Caçula é minha cópia. Por fora e por dentro. Fisicamente ele é minha cópia e no jeito ele é aceleradíssimo. Ele é total. Eu também. E o mais velho é mais o pai, mais zen de boa, nada me abala. O meu, eu tenho um de 10 e um de 8. Duas figuraças. Figuraças. É assim, somos todos diferentes do mundo. Só que o de 8 é virado, não é nem no 220, é 360. Ele ainda bota mais uma poeirazinha aí para gastar. Mas é bom, dá uma energia na gente, né? Obrigado. Eu que te agradeço o convite. Obrigada pelo espaço para o Descubra. E sempre que precisar é só me chamar. Tá ótimo. Gente, esse foi mais um Pode Falar com a Eli Naim. Poxa, muito bacana o bate-papo. Vai nas redes sociais, no Instagram, Descubra, voltando para você, Descubra. Descubra Campos. Em breve vai ter também o site para você estar ligado em tudo que tem de bom na nossa cidade, na nossa região. Semana que vem a gente está de volta com mais Pode Falar com a Eli Naim. Fui!